O vereador do Progressistas, Caleb Coelho, se manifestou na sessão legislativa desta segunda-feira sobre a divulgação feita pelo seu colega vereador Thiago Willian a respeito do voto contrário ao projeto de lei que sugeria a implantação do conteúdo tradicionalista nas escolas da rede municipal de ensino. De acordo com ele, a postura do vereador do Republicanos foi uma estratégia de jogar para a torcida e jogar os vereadores contra o povo. O vereador Caleb Coelho explica que votou contra o projeto de lei por ele ser considerado inconstitucional pela Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores. O vereador progressista não aceita a justificativa de que outros municípios aprovaram o projeto de lei semelhante ao sugerido pelo vereador Thiago Willian. Segundo ele, vivemos em Farroupilha e é aqui que devemos dar explicações. Caleb Coelho declara que tem sim vereador que trabalha jogando para a torcida. Tem, isso é muito comum, é fantasiado de nova política, né? Mas as estratégias são as mesmas, que é manipular a opinião pública. Né? Nós tivemos essa situação semana passada, o nosso nome foi para todas as redes sociais, está em todo o estado, porque nós votamos contra uma lei, porque ela é inconstitucional, né? Só que as pessoas não sabem o que isso significa. Significa que nós, como vereadores, não podemos produzir uma lei que seja superior à Constituição. Então, o que nós fizemos? Nós pedimos, nós precisaríamos que essa lei fosse apresentada de outra maneira. Ela seria aprovada na hora. Só que daí não se fala isso, né? E aí fica parecendo que nós somos os inimigos do tradicionalismo. Eu ensino músicas tradicionais há só 33 anos. Né? Inclusive, como eu falei no meu discurso, quando o proponente da lei usava fralda, eu já tocava em CTG. Então, eu sei do que eu estou falando, eu conheço o tradicionalismo, eu sei da importância. Caleb, o teu voto foi porque justamente o parecer apontado pela Procuradoria Jurídica era inconstitucional. Se o projeto tivesse sido ajustado e apresentado como sugestão de projeto de lei, o teu voto poderia ser favorável? Não, poderia não, ia ser, porque aí ele se torna possível, ele se torna factível, né? E além disso, há outras coisas que precisariam ser discutidas, né? Por exemplo, hoje eu conversei, a semana passada a escola da minha filha mandou uma mensagem pedindo para nós o que nós acharíamos de colocar um profissional para cuidar da cabecinha dos nossos filhos, porque por causa da pandemia faltou muita aula, né? E agora tem muita coisa para ver. E não é todo mundo que consegue ensinar para os filhos as coisas de matemática, português e tal, e tem gente que não consegue, os pais que não têm às vezes muito conhecimento, são pessoas mais simples, né? Não sabem ensinar a ler e escrever. Né? Então tem que correr agora para perder o tempo perdido, 1 ano e meio praticamente ali de aula que não foi feita, né? Então a questão é o seguinte, é a hora agora de colocar mais esse conteúdo, né? Foi discutido isso, os professores, o que eles acham disso? Foi conversado com eles? Qual a carga horária? Né? O que vai ser ensinado? Quanto tempo? Se for o caso, qual outra matéria vai sair? Né? Porque para entrar uma coisa tem que sair outra. Então, assim, tem uma série de fatores, né? Só que a questão é como é apresentado a situação. Né? Então, se coloca de uma maneira, né, que agora todo mundo está contra nós somos os vilões do tradicionalismo, né? E temos um novo herói no tradicionalismo. Só que não é assim. Né? Veio um projeto de lei aqui para a Câmara, foi considerado inconstitucional, um projeto do Executivo. O que foi feito? Retirado, voltou para cá de forma constitucional, aí tudo certo. Então, se no mesmo dia fosse apresentado de outra maneira, né, era só retirar e apresentar de novo aí, mas não. Deixando claro, é inconstitucional porque fere a carta máxima, a carta magna que é a nossa Constituição. E daqui a pouco é uma forma, uma frase, uma palavra que pode tornar um projeto inconstitucional, né? Isso são os detalhes desses meandros que eu não entendo, né? Que às vezes uma pequena forma de se expressar torna ou não constitucional, né? Então é delicado isso, né? Mas 50 outras cidades votaram. Eu sou vereador aqui. Eu tenho que responder para a população daqui sobre o que acontece ou não acontece. E nós vamos seguir o que diz a Procuradoria, né? Porque sendo nós responsáveis, se depois acontecer alguma coisa, vai voltar contra nós. Então vamos fazer a coisa certa, né? Só que eu acho que a cultura tradicionalista é muito importante para ser feita uma lei enfiada goela abaixo. Não é assim, sabe? Eu gosto demais do tradicionalismo para considerar assim dessa maneira, para daqui a pouco ter que sair, né? E outra, vereador não é MEC.
né? Vereador não está acima de um monte de outras coisas. Uma diretora me perguntou, Caleb, com todo respeito, mas o que tu sabe sobre dar aula em escola, sobre isso, para poder fazer uma lei dessa? Realmente, nós não sabemos, sabe? Então, tenho certeza que se fosse apresentado como projeto de sugestão, na hora a gente ia aprovar. Não ia ter por que não aprovar, ou acha que a gente, de repente, fez assim, não, quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos rejeitar o projeto porque a gente quer ficar de mal com todos os tradicionalistas, né? Porque agora... E ainda mais outra situação, né? Todo mundo compartilhando que os vilões votaram contra. Mas por quê? Pergunta por quê. Pede para dar uma olhada no parecer. Vem conversar. A gente explica por que a gente votou contra. Vereador, para fecharmos, o conteúdo tradicionalista ele já não é trabalhado bastante dentro das escolas, enfim, das instituições de ensino. Haveria necessidade de um projeto de lei ou daqui a pouco o conteúdo já vem sendo trabalhado? Sim, o conteúdo já vem sendo trabalhado e todos os anos, por ocasião da Semana Farroupilha, eu treino os meus alunos para que eles possam se apresentar e outras pessoas que procuram, né? Porém, eu acho que sim, Leandro, eu acho que é importante colocar mais coisas sobre isso. Sabe, o tradicionalismo é uma infinidade de coisas, né? Se a gente conseguisse colocar, eu acho que eu quero que essa lei seja aprovada, né? Então eu não quero dizer o seguinte, não precisa. Claro, já é feito, mas dá para fazer mais, precisa ser feito mais de outra maneira, tem que ser fomentado. Não só o tradicionalismo, como aqui na nossa região também o italiano, né? O nosso dialeto, ou talvez a língua italiana mesmo, né? Então eu acho que sim, que cabe colocar. Porém, não é assim, gente. Não é dessa maneira, não é empurrando, não é a toque de caixa, né? Mas outras cidades aprovaram. Sim, mas cada um vive uma realidade. A gente tem que prestar contas aqui para a nossa procuradoria, para a prestação de contas a nível de Constituição ou não, né? Se o que vai acontecer lá com eles, aí é uma questão deles, né? O que eu não acho certo é assim, todo mundo agora achando que a gente é os vilões e na verdade não é bem assim. Este assunto foi levantado pelo vereador Caleb Coelho durante a sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha, no espaço destinado ao pequeno expediente TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.